demais, eu tô com uma saudade de você. Olha, que saudade que eu tô de cada um de vocês, de poder dar um abraço apertado. Lembra lá na nossa sala, onde a gente louvava a Deus? Agora a gente tá assim, né? Cada um louva a Deus na sua casa, né? E você também não pode ficar de fora, hein? Por favor, continue lendo a Bíblia, orando, cantando hinos de louvores ao Senhor. Muito bem. Hoje nós vamos fazer o nosso culto, nós vamos cultuar a Deus, né? E antes nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então você aí na sua casa, você vai ouvir só a minha voz, porque você vai fechar o seu olhinho e você vai falar com Deus junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço porque nada tem faltado, Senhor, na minha casa. E te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim e dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço pela vida desta criança que está junto comigo cultuando a Ti neste momento. Te peço que o Senhor esteja junto com ela, que o Senhor esteja dentro da casa dela, junto com a família dela, Senhor, neste momento tão difícil. E te peço também que o Senhor mande o seu querido Espírito Santo para estar aqui conosco neste culto, falando no meu coração e falando no coração desta criança que está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém! Muito bem! O tema do nosso culto de hoje está escrito ali, ó. Vamos ler junto comigo, ó. Deus está sempre comigo. Muito bem. Então, antes da gente começar na nossa história super legal, que eu tenho uma história para contar para vocês hoje, vamos cantar e vamos louvar a Deus? Essa música eu acho que vocês não conhecem, mas não tem problema, tá? Eu vou colocar a letra aqui e você canta junto comigo, porque ela é bem facinho, tá bom? Vamos lá! Agradar, Ele é tudo para mim, Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo. Ó, Deus está vendo. Como você se sente com isso, hein? Quero ser como Ele é. Os meus amigos dizem não, mas eu não me importarei. Quero agradar seu coração. Não vou ligar se os outros não querem te
desse hino? Gostaram? Espero que sim, hein? Vamos ler a palavra de Deus? Então, ó, aí na sua casa, você vai pegar a sua linda Bíblia e nós vamos ler um versículo juntos, tá bom? Se você for muito pequenininho e não consegue ler ainda, chama a mamãe e o papai, dá um pause no vídeo agora, pausa. Aí você volta agora, chama a mamãe e o papai e fala assim para ele pegar a Bíblia e ler para você, tá bom? Vamos lá abrir juntos? Então, ó, o versículo que a gente vai ler tá lá em Provérbios, no capítulo 15 e o versículo 3, tá bom? Vamos lá. Vocês acharam aí? Vamos ler, hein? Tem que ser esperto, tem que ser esperto. Rapidinho. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Viu que coisa maravilhosa? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Sabe o que isso significa? Que se eu for lá correndo agora e me enfiar embaixo da minha cama, Deus está lá. Se eu for me enfiar dentro do meu armário e ficar lá quietinha no escuro, Deus está lá. Se eu for lá no mar, lá no fundo do oceano, me jogar embaixo assim, no mais profundo, num lugar no oceano tão fundo que chega a ser escuro, Deus está lá. E isso é maravilhoso, porque não importa onde eu esteja, não importa quem que está comigo, Deus está sempre comigo. E Ele está observando o que a gente está fazendo, né? Se a gente é bom ou se a gente é mal, aí a gente tem que dizer, mas não interessa. Deus está com os olhos em toda parte, em todo lugar. Muito bem. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, continuando ali, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra escravidão? O que será que significa a palavra escravidão, hein? O que acontece? Essa palavra é uma coisa muito triste. Lá na escola, quando você estiver na aula de história, a tua professora da escola vai falar sobre a escravidão, né? E uma das histórias de escravidão mais triste que tem é a escravidão dos negros, né? Que foi há muito tempo atrás. Mas não foi só isso, tá? Teve, ao longo da história, muitos outros povos foram escravizados. Inclusive, na palavra de Deus, a gente vai ver que existiam alguns povos muito maus que, inclusive, escravizaram o próprio povo de Deus, né? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, o que acontece? O que é a escravidão? Sabe? É quando a pessoa não tem direito a nada. A única coisa que ela pode fazer é trabalhar, 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 trabalhar. E sabe o que elas ganhavam em troca desse trabalho duro e bom? Elas recebiam, era chicotada, chicotada, e ficavam presos. Não tinham direito de sair para passear, não tinha direito de ter amigos, não tinha direito de ter uma família. Eles não tinham nenhum direito, nenhum. Então, o que vocês acham? Ser escravo era uma coisa boa? Eu acho que não, né? Então, vocês já pararam para pensar? E se isso acontecesse com você? Se chegasse uma pessoa estranha e roubasse você e levasse você para um lugar longe dos teus pais, um lugar que você não conhece, e chegando lá, você fosse obrigado a trabalhar o dia inteiro, trabalhar, 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 nada de brincar, nada de comer doce, nada de se divertir, nada de ter amigos, e ainda por cima te desse um monte de chicotada antes de você dormir. O que vocês acham? Ia ser muito horrível, muito triste, né? Pois é. Agora, vamos imaginar que você estivesse nessa situação, que você fosse um escravo e que você tivesse uma oportunidade de voltar para sua casa. O que você faria, hein? Será que isso ia ser uma coisa boa? Nós vamos ver hoje
na história que eu vou contar para vocês, que tá lá na palavra de Deus, como Deus é maravilhoso. E em uma dessas vezes que o povo de Deus era escravo, Deus libertou ele da escravidão e, como a gente viu no nosso tema, né? Deus está sempre comigo. Então, Deus estava sempre com eles em todas as dificuldades. Muito bem. Então, vamos continuar lá, tá? Seguindo lá. Uou! A palavra de Deus diz, lá em Êxodo 13, 21 e 22, conta a história de quando Moisés foi chamado para ir lá no Egito, pegar o povo de Deus e tirar eles da escravidão. Porque lá no Egito eles eram escravos. Lembra que eu falei o que era escravos? Eles, apanhavam, tinham que trabalhar e não tinham direito a nada. Então Deus falou assim, Moisés, vai lá e eu vou te usar para livrar o meu povo dessa situação triste e terrível. E Moisés fez isso. Quando eles saíram do Egito, eles tiveram a seguinte situação. Peraí. Muito bem. Logo quando eles saíram do Egito, eles eram muita gente. E eles tiveram que andar muitos anos pelo deserto. E quando eles começaram essa caminhada, antes deles chegarem no deserto, eles tinham o seguinte problema. Você sabe como que é um lugar perto do deserto? Durante o dia faz muito calor e é um sol escaldante. E à noite você não enxerga nada e você passa muito frio. Isso é um deserto. Aí, lembra lá o nosso tema? Deus está sempre comigo. Então, como Deus estava sempre com o povo, sabe o que Deus fez? Olha como Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz, durante o dia, o Senhor ia na frente deles. Adiante quer dizer à frente, né? E eles iam à frente deles, com uma coluna de nuvem. E essa coluna de nuvem durante o dia servia para quê? Durante o dia fazia muito calor. Então a nuvem protegia eles do sol, né? Então olha só. Então essa nuvem ia mostrando o caminho. E de noite, lembra que eu falei para vocês que de noite fazia muito frio? Então, e era escuro. E quando era noite, Deus mandava uma coluna gigante de fogo para iluminar. E assim eles podiam caminhar de dia com a coluna de nuvem e de noite com a coluna de fogo. Viu que Deus maravilhoso? Ele estava sempre com o povo. Aí depois, a palavra de Deus nos conta, vamos ver o próximo aqui, né? Que teve uma outra situação. De repente eles chegaram e tinha um mar gigante na frente deles. Essa história vocês já viram, né? E quando eles chegaram na frente do mar, vocês, quem já conhece, sabe que eles não tinham como passar nadando, porque o mar era gigante. E o povo do Egito estava vindo atrás, para pegar eles de novo para ser escravo. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, olha que maravilhoso, o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas, atravessaram no meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, né? Viu que maravilhoso, Deus fez com que eles passassem pelo mar com os pés secos. E sabe por que Deus fez isso? Porque eles estavam com dificuldade. E como que é o nosso tema? Deus está sempre comigo. Muito bem. Depois disso, o povo, já imaginou? Você está lá no meio do deserto. O que você precisa fazer?
Vamos lá. A gente tem que dormir, certo? Tem que beber água, senão morre de sede. Tem que comer, senão morre de fome, né? E tem que ter uma roupa para vestir, senão você fica com vergonha das outras pessoas, né? Muito bem. Então, o povo estava com muita sede, com aquele calor escaldante. E aí eles começaram a reclamar. Eu tô com sede, tô com sede, tô com sede, eu preciso de água. E a gente precisa mesmo de água, né? Então, ó, vamos ler lá a palavra de Deus? Lá em Êxodo, no capítulo 15, o versículo 23 a 25, fala assim pra gente, ó. Então chegaram a Mara. Mara era um lugar, tá? Mas não puderam beber as águas, porque as águas eram amargas. Esta é a razão porque se chamava Mara, porque Mara quer dizer amargo, né? E o povo começou a reclamar. Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e Deus indicou um arbusto. E Moisés pegou esse arbusto, jogou na água. Quando Moisés fez isso, aquela água que estava amarga, suja, de repente ficou limpa. Então, ele lançou na água e ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Viu que maravilha? Mais uma vez, Deus está sempre comigo, né? E providenciou a água para o povo que estava lá no deserto. Vamos ver mais um pedaço? Lembra que eu falei? A gente tem que beber e tem que comer também, senão a gente morre de fome, né? Lá em Êxodo, no capítulo 16 e o versículo 35, ó, vamos ver o que está escrito? Vamos ler junto comigo, ó. Os israelitas, porque o povo começou a dizer que estava com fome, né? E agora, o que Deus ia fazer? O que cresce no deserto? Nada, no deserto só tem areia. Então, só que olha o que Deus fez. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Você sabe o que era o maná? Maná era uma comida que Deus fazia cair do céu, assim, ó. Deus fazia cair do céu e a palavra de Deus fala que eles como se fossem uns pedacinhos assim de bolo de mel. Era a descrição que tem na palavra de Deus. Então, o que acontece? Deus, e eles comiam e ficavam satisfeitos. Já imaginou 40 anos? Você já viu isso alguma vez na sua vida? Cair comida assim, ó, já viu? Não, né? É só Deus que faz essas coisas. Porque Deus está sempre comigo. E está olhando para as minhas necessidades e para as suas necessidades também. Então, ó, vamos continuar lendo o versículo, ó. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. O que é uma terra habitável? Que tem árvore, que tem fruta, que tem verdura para comer, né? Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Viu que maravilhoso? E aí, vamos continuar lá, né? Depois, crianças, de tudo isso que eu falei para vocês, que quando o povo de Deus saiu do Egito, porque Deus estava livrando eles da escravidão, vocês lembram lá? Ó, Deus estava sempre com eles, porque tinha uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do sol escaldante, tinha uma coluna de fogo durante a noite para que eles pudessem ir caminhar durante o lugar certo. Depois, o que mais? Eles queriam atravessar o Mar Vermelho para fugir dos egípcios. Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Depois eles precisavam o quê? Beber e comer. E Deus deu a água limpa para beber e deu a comida que vinha do céu para eles comerem. Então, Deus, Ele está sempre com a gente. Não importa o que está acontecendo do teu lado ou como as coisas estão, né? De repente você não gostaria que as coisas estivessem como elas estão, mas elas estão assim. Não importa, Deus está com você. Então, se a gente procura ajuda de Deus e a gente fala para Deus, Deus, eu tô com fome, Deus, eu tô com sede, ou Deus, eu tô triste porque eu perdi um amigo, eu tô triste porque eu não tô mais vendo os meus amigos, eu não tô mais indo para a escola, né? Deus, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai atender a sua necessidade. Por quê?
porque Ele é sim o nosso melhor amigo, tá? E eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo, tá? Vamos fechar os nossos olhinhos para falar com Deus? Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um amigo maravilhoso e que o Senhor está sempre com a gente. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor olha para as minhas dificuldades e o Senhor sempre me ajuda em todos os meus problemas. Eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor visite o meu amiguinho que está assistindo esse culto e o Senhor venha de encontro às necessidades dele, Senhor. Que o Senhor venha atender, venha quebrar, Senhor, toda barreira. Venha, Senhor, olhar para o coração, para os sentimentos, Senhor. Venha preencher todo o vazio, Senhor. Tudo isso que a gente está sentindo falta nesse momento, que o Senhor venha preencher, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor é tudo o que a gente precisa. E é isso que eu estou te pedindo neste momento, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja com o meu amiguinho, Senhor, olhando para as nossas necessidades, para que a gente possa entender que o Senhor é tudo o que a gente precisa. E que se o Senhor estiver conosco, de nada a gente vai sentir falta, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor tem me mostrado essas coisas, o Senhor tem me feito entender. E eu te peço, Senhor, que o Senhor também faça isso, Senhor, por essas crianças, que elas venham entender, saber, conhecer de verdade quem Tu és e quão maravilhoso e poderoso Tu és, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar conversando contigo, Senhor. E te peço que o Senhor fique com esta criança, visite esta casa, Senhor. Os pais, Senhor, olhando a necessidade dos pais também, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que a gente precisa, Senhor. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas e coisas maravilhosas nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço em nome do Seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós e nos deu essa oportunidade de falar diretamente contigo, Senhor. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Crianças, eu agradeço, tá? Por vocês estarem aqui comigo, mesmo que de longe, né? Mas nós estivemos juntos aqui cultuando ao Senhor. Eu pude sentir a presença de Deus. Eu creio que você também aí tá sentindo a presença de Deus no seu coraçãozinho, tá? Então eu gostaria de pedir que você continuasse orando e lendo a palavra de Deus todos os dias, tá? Ouvindo hinos que te trazem mais para perto de Deus, tá? E fiquem ligados, tá bom? Porque a gente vai ter sempre um culto aí para vocês, enquanto a gente não volta a poder se abraçar, assim, bem de pertinho lá na igreja, tá bom? Eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão, tchau, tchau!